Oi, eu me chamo Meire, sejam bem-vindos a este canal e nesse vídeo eu vou falar sobre como estudar anatomia. Estudar anatomia é um processo que pode ser bem frustrante porque a anatomia tem muita coisa para ser estudada, então nesse vídeo eu queria dar algumas dicas de como estudar anatomia. Talvez vocês tenham a mesma sensação que eu de quando eu estava estudando anatomia há muito tempo atrás, de todas as vezes que eu tentei estudar, que era de que eu nunca ia aprender isso, que parecia um bicho de 7 cabeças e que parecia que eu estudava e não evoluía. Então nesse vídeo eu quero dar algumas dicas para ajudar vocês e lembrando que existem muitas maneiras de estudar anatomia e o que funciona para alguns talvez não funcione para outros. Primeira dica: aprenda primeiro o esqueleto humano e depois os músculos. Aprender o esqueleto pode parecer algo desnecessário porque a gente quer aprender anatomia para desenhar o que é visto sob a pele. Mas quando você vai aprender anatomia e o que é visto sob a pele, que são os músculos, você vai precisar saber o esqueleto porque é aonde esses músculos se agarram, é onde os músculos se sustentam e algumas partes do esqueleto humano são marco-ósseos. Esses marco-ósseos são partes visíveis do osso sob a pele e também te ajudam na hora de desenhar a anatomia mais precisamente. Então eu recomendaria você desenhar o esqueleto humano algumas vezes em poses mais básicas mesmo, frente, perfil, 3/4, costa, para se acostumar com a estrutura do esqueleto e você não precisa aprender a desenhar os ossos super certinho, só tentar entender sua estrutura, tamanho e localização já serve na hora de desenhar. Segunda dica: estudar os 2, 3 maiores e mais perceptíveis músculos, que é o que é visto sob a pele. Existem músculos abaixo desses 2, 3 maiores e mais perceptíveis músculos, mas como eles não são visíveis pra gente que quer desenhar e não nos torna médico, não há necessidade de estudá-los, mas claro que nada te impede de estudar eles. E aqui tá a lista desses 2, 3 maiores e mais perceptíveis músculos, frente e costa. Eu separei em parte superior, pernas e braços. E nesse vídeo, Anatomia para Artistas, eu falo tudo o que eu sei sobre esses músculos e o link para ele vai estar na descrição. Terceira dica: tenha materiais que ensinem anatomia. Eu usei muito livros quando eu estava estudando anatomia. Na verdade, eu ainda estudo anatomia, eu só aprendi o básico e estou praticando. Mas enfim, como eu disse, eu usei muitos livros para estudar anatomia, então vou falar aqui os principais que eu usei. O principal foi o livro Anatomy for Sculptor, mas eu também usei o livro do Tom Fox, o Anatomy for Artist Drawing Form Pose, esses dois livros do Taco, do Point Character Drawing, o Force Drawing Human Anatomy do Michael Matesi, o Figurine Drawing do Hampton, e por último, esse livro da TB Choi, Design Your All Anime and Manga Character. E de vídeos tem a playlist do Draw Me Studio, que são vídeos bem curtinhos, mas muito informativos sobre anatomia, e os vídeos do Proco sobre anatomia. Quarta dica: a quarta dica é você estudar por partes, e estudar cada músculo individualmente, porque dessa forma você não precisa se preocupar com muitas coisas ao mesmo tempo, então escolhe um músculo e pratica ele para se acostumar com sua forma e localização, e se você tá meio perdido e não sabe como estudar por parte e por qual músculo começar, você pode seguir a lista que eu mostrei agora há pouco. Aprende primeiro o esqueleto humano, aprendeu o esqueleto, segue a lista, e seguir essa lista é só uma sugestão, você não precisa necessariamente seguir ela. Quinta dica: a quinta dica é usar modelos 3D dos músculos individualmente no osso. Quando você vai aprender anatomia, você também aprende como é cada músculo individualmente no osso, pelo menos foi assim comigo. E usar modelos 3D me ajudou muito a visualizar esses músculos individualmente no osso em vários ângulos. Existem muitos modelos 3D desses daí espalhados pela internet, e os que eu mais usei foi o dessas duas contas no Sketchfab, e eu vou deixar o link para ambas na descrição. Sexta dica: a sexta dica consiste em usar modelos ecochê para visualizar todos os músculos interagindo. Para quem não sabe, ecochê é uma figura desenhada, pintada ou esculpida mostrando os músculos do corpo sem pele, normalmente usados para estudo de figura, como anatomia. Existem vários na internet desses modelos ecochê, o mais comum é com todos os músculos em vermelho, mas eu não gosto muito desses ecochê porque é difícil de você visualizar os músculos, então os que eu mais usei foi o modelo ecochê do livro Anatomy for Sculptor e a desse modelo 3D que está disponível no Sketchfab, que assim como o do livro divide os músculos em cores e dessa forma fica mais fácil de você visualizar cada músculo. E os modelos ecochê são bons para
você ver os músculos interagindo entre si. Eu usei bem mais o modelo Ecocher 3D, porque com ele você consegue olhar todos esses músculos interagindo entre si em todos os ângulos possíveis. E se você for tentar desenhar um modelo Ecocher com todos os músculos, eu recomendaria fazer isso só depois de já ter aprendido e praticado todos os músculos. Fazer isso no começo ou no meio não tem necessidade. Isso porque você não vai estar acostumado com os músculos, você não vai saber a forma, a localização deles, você só vai estar copiando uma imagem sem estar entendendo nada dela. Sétima dica: praticar, praticar e praticar e praticar de novo e de novo e de novo. E por favorzinho, evitem pular essa etapa de prática. Eu recomendo vocês praticarem focando na forma e localização de cada músculo. Não existe limite para a quantidade de prática, mas pratique ao máximo que puderem, até você se acostumar com cada músculo. E se você seguir aquela dica de estudar por parte, estudar cada parte individualmente, fica mais fácil vocês praticarem. Então, uma dica liga a outra. E para praticar, você pode usar imagens de referência. É difícil no começo dos estudos visualizar os músculos em imagem de referência, mesmo traçando elas, porque são muitos músculos e se você ainda não está acostumado com cada músculo, sua forma e localização, é difícil visualizar eles em uma imagem, ainda mais quando o corpo está se mexendo e não parado em uma pose estática. Alguns músculos são mais fáceis de visualizar em imagens, como os peitos, reto abdominal, deltoide, mas muitos dos músculos, se você não estiver acostumado com eles, fica bem difícil de visualizar e encontrar eles na imagem, mas à medida que você vai estudando, conhecendo a forma e localização de cada músculo e se acostumando com cada músculo, vai ficando mais fácil usar imagens. E você também pode usar imagens de esculturas, tem muitas dessas imagens de esculturas no Pinterest, e você também pode usar os Ecocher para praticar. Quando usados para estudar determinada parte, principalmente numa fase onde você ainda está aprendendo todos os músculos, não sabe todos eles são muito bons porque como ele mostra os músculos do corpo humano sem a pele, fica muito fácil de você visualizar eles ali e acaba sendo bem benéfico na hora que você está praticando. Oitava dica: não fica muitas horas estudando, separa um tempinho, mais ou menos 30 minutos a 1 hora, e se dedica nesse tempo para aprender e continuar no dia seguinte. Você pode pensar que ficar horas estudando pode ser benéfico e vai ser mais rápido de aprender anatomia, mas não é bem assim. Ficar horas estudando pode te prejudicar porque você recebe tanta informação de uma vez e absorver elas leva tempo, então é necessário que vocês tenham bastante paciência na hora de aprender anatomia. É um estudo que é demorado, demora para ver resultado, então é importante que tenha bastante paciência e não tente acelerar esse processo porque pode acabar te frustrando e talvez até faça você não dar continuidade aos seus estudos. Nona dica: o foco não é memorizar nome de ossos e músculos. O foco é saber sua forma simplificada e detalhada, principalmente saber a forma simplificada. Por exemplo, assim é a forma simplificada dos adutores e assim é a forma detalhada. Outra coisa é saber a localização dos ossos e músculos. E no caso da localização dos músculos, é saber sua origem e inserção, que é o começo e o fim dos músculos, interagindo com os outros músculos, e não a origem e inserção certinha anatomicamente. Também é importante você saber a função tanto dos ossos quanto dos músculos, mas para mim saber a função é só detalhe. São muitos ossos e músculos e não é algo que você usa tanto na hora de desenhar essa questão da função, e por isso eu não vejo necessidade de saber a função de tudo. Saiba de alguns e o que não souber é só consultar seus estudos, porque em partes é para isso que eles servem. E por último, 10ª dica: se possível, tenha um objetivo pelo qual você quer aprender anatomia. Aprender anatomia é um caminho longo, muitas vezes estudar anatomia é chato, é frustrante, demora para ver resultado. Algumas vezes você até se empolga estudando e se diverte no processo, mas no geral é bem chato estudar anatomia. Eu não sei qual é o seu objetivo, um dos meus objetivos principais foi por conta do meu interesse em criação de personagens, porque eu sabia que com a anatomia ela ia me permitir algumas coisas em relação à criação de personagem, então esse foi um dos meus objetivos principais. Talvez o seu objetivo seja o mesmo que o meu, ou talvez seja outro, mas se possível tenha um objetivo, e ter um objetivo não é algo super necessário, mas é que tendo um objetivo ele vai acabar te dando mais motivação para aprender anatomia. E é isso, gente, chegamos ao fim desse vídeo. Eu realmente espero que essas dicas possam ajudar alguém. São dicas que eu queria ter escutado quando eu comecei a aprender anatomia, então realmente espero que elas ajudem alguém. Lembrando novamente, o que funciona para alguns talvez não funcione para outros, mas espero que talvez alguma dessas dicas funcione para você.
Mas é isso, chegamos ao fim deste vídeo. Se vocês tiverem mais dicas, deixem nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E se não for inscrito no canal, se inscreve. E nos vemos no próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau! Até!